Santo e eu, Senhor Deus poderoso, digno, 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 digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, diga santo, santo, eu Senhor, e eu Senhor Deus poderoso, digno, 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 digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, diga amém. Obreiro, olha aí, tem uma senhora aí à procura de um servo. João 7:10. Os ímpios não podem justificar a sabedoria de Deus. Diga amém. Esse é o tema que eu trago hoje. Os pecadores não podem justificar a sabedoria de Deus. O que é isso? Os ímpios não podem justificar a sabedoria de Deus. Aqueles que não conhecem a Deus, que andam em pecado, não podem reconhecer a voz de Deus, a palavra de Deus. Amém? Como é que um porco, um cachorro, um javali vai poder descobrir, reconhecer que isto é de Deus, isto não é? Não é possível. Diga amém. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é espiritual e espírito, e só homens espirituais que conseguem discernir a palavra de Deus. São homens espirituais que conseguem entender a palavra de Deus. Só homens espirituais que conseguem interpretar a palavra de Deus. Amém? O ímpio não pode justificar a sabedoria de Deus. Diga amém. Jesus Cristo, quando falava de João Batista, que teria sido rejeitado, quando falou que João foi chamado de endemoniado, e depois falou de si mesmo, que também foi rejeitado, eles chamaram de bêbado e guloso, e ele depois disse: olha, vocês são semelhantes como crianças numa rua, na avenida, na praça, sei lá, que estão a cantar umas às outras, dizendo: cantamos-vos lamentação e vocês não choraram, tocamos-vos flauta e vocês não dançaram. E Jesus disse: fez João que não comia e não bebia, e vocês disseram: tem demônio. E veio o Filho do Homem que bebe e come, e vocês dizem: eis aí um beberão, um comelão, amigo dos pecadores e publicanos. Diga amém. E Jesus termina a sua palavra dizendo: a sabedoria de Deus é só justificada pelos quem? Pelos filhos. É forte para o Rei da Glória. Só os filhos justificam a sabedoria do Pai. Um filho justifica a sabedoria do seu pai. Então os filhos de Deus, eles justificam a sabedoria de Deus. Mas os que não são filhos de Deus, que dizem ser filhos de Deus, mas não são, vão negar a sabedoria de Deus e vão chamar a palavra de Deus de palavra de demônio, e vão chamar a palavra do demônio de palavra de Deus. Amém? Entenderam? Agora vamos ler e vamos ver o que é que Jesus falou. Diz a Bíblia: mas quando seus irmãos tinham subido, não é esse, oh Jamba, como é que é? Não é isso que eu queria falar. Vem cá, rapaz. Poderoso Deus, vai cantando, diga: poderoso Deus, poderoso Deus, diga: poderoso Deus, poderoso Deus, diga amém. É mesmo aqui. Quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora,
Os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por causa ou por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilharam-se, dizendo: como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu-lhes e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Diga amém. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Diga amém. Veja o que aconteceu com os judeus. Jesus Cristo, o enviado de Deus, o Filho de Deus, o Deus que se encarnou, que veio para os libertar e também para os ensinar, na qual os profetas haviam já profetizado que nasceria um menino do ventre de uma virgem, que o seu nome seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco, e que viria ensinar os humanos, e que esse também seria o libertador dos pecados do seu povo. E veio o libertador e o seu povo o rejeitou. Diga amém. E chamaram-no de demônio, falso profeta, falso mestre. Rejeitaram ele, disseram que era um pecador, que ele enganava as pessoas. Agora veja, Jesus, ele vai para Jerusalém, quando os seus irmãos já tinham partido, porque havia uma festa em Jerusalém. E chegou lá e subiu no meio de todo mundo e começou a ensinar. E todo mundo estava na expectativa que ele seria preso, porque os judeus disseram: se ele aparecer, vamos lhe prender. E de repente o homem apareceu e começou a pregar. E o povo disse: oh, não é esse que eles querem prender? Está aí ele a falar abertamente. Então, como é que é? Onde estão os que querem lhe prender? Sim. E Jesus começou a ensinar o povo. E começou a lhes dizer: sabe, vocês querem provar que eu sou homem de Deus? Vocês querem provar? Então, creiam no que eu estou a vos ensinar e vocês vão conhecer se os meus ensinamentos são de Deus ou são meus. Diga amém. Em outras palavras, enquanto vocês estiverem de fora, de maneira nenhuma vocês vão poder entender se essa doutrina é minha ou do Pai. Quando vocês entrarem dentro, aí vocês vão conseguir decifrar se eu estou a falar por mim mesmo ou então estou a falar em nome daquele que me enviou. Diga aleluia. O que significa isso? Que significa que só os nascidos de Deus é que vão reconhecer a doutrina de Deus, que é de Deus. O ímpio, de maneira nenhuma, vai poder entender se essa palavra é de Deus ou não. Pois o caminho da verdade, diz a Bíblia, seria blasfemado. Mas quais queriam blasfemar o caminho da verdade? Os pecadores. Diga amém. Veja o que nós estamos a viver hoje. Estamos a viver uma coisa caricata. Se repete a história. Os falsos, os pecadores, os ímpios estão a dizer que essa palavra que eu estou a pregar são heresias, que é mentira. Então, mas como é que vocês vivem em pecado vão justificar a sabedoria de Deus? Não é possível. Diga aleluia. Não é possível um ímpio reconhecer, justificar se isso é de Deus ou não. Ele não entende as coisas de Deus. Não importa se você prega o evangelho, não importa se você é ministro, se você vive, anda em pecado, você é do diabo. Não importa se você nasceu dentro de uma igreja, não importa o lugar que você ocupa na igreja cristã, se você vive em pecado, é porque você é do diabo. E se você é do diabo, você não consegue justificar a sabedoria de Deus. Somente os justos, os filhos de Deus, reconhecem o Pai e a sua sabedoria. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Não são os porcos que conhecem a voz do pastor das ovelhas, são as ovelhas que conhecem a voz do seu pastor.
Diga aleluia! O ímpio não pode justificar a sabedoria do Pai. Não pode. Eu recebi uma mensagem essa madrugada. E só abri essa manhã. De um pastor no Brasil. Que reencaminhou na verdade a mensagem. De um religioso pecador. Que quando ouviu as minhas mensagens. Falou todo tipo de mal. E disse assim: esse é um falso profeta. Esse é um pecador. Esse é um feiticeiro. E agora me mandou mensagem porque está perturbado, está a sofrer e pediu perdão. E ele disse: eu fiz mau juízo de você. Logo que eu vi, vendo que você é da África, a primeira coisa que me vem na mente são esses que vieram destruir o nosso país. São esses que trouxeram feitiço da África. Ele disse: lembrei-me do tempo da escravidão, que os africanos vieram com o feitiço deles aqui, e nós temos esse feitiço que veio da África. Então ele até chamava de Congo, Congo África. Que lá no Congo África só se fala de voodoo, de magia negra, de candomblé, do feitiço. Então logo que eu te vi operar, disse: esse é um bruxo, esse é um falso profeta, esse é um mentiroso. E ele começou a sofrer. E agora disse: agora reconheço que você é um profeta de Deus, me perdoa, eu sou um pecador, eu sou um desviado. Não é que está fora da igreja, dentro da igreja, que vive em pecado. Por isso ele não conseguiu entender a voz de Jesus Cristo na terra. Não conseguiu. Não conseguiu entender. Mas se ele fosse um convertido, automaticamente o espírito dele iria confirmar que aquela palavra era verdadeira. Diga amém. Então vocês estão ouvindo? Esses todos que estão a dizer que eu estou a pregar heresias são ímpios, vivem em pecado, são prostitutos que estão a dizer: olha aí o falso profeta. São feiticeiros que estão a dizer: olha um herege. São corruptos. Eu desafio esses ministros todos aí. Se tem alguém que nunca pagou dinheiro para ter favor, desafio para ir para tratar documento. Se não usa dinheiro para corromper a serva ou o trabalhador que está lá. Desafio todos. Quem é que está a pregar o evangelho há 10 anos e nunca traiu a mulher dele? Desafio vocês. Diga aleluia. Amém? Tem um falso profeta aí, o chamado grande homem de Deus, o reverendo não sei quem, um adulto cheio de prostituição, violando as meretrizes, as diagonisas. Você, vou te revelar daqui a pouco. Eu vou falar os teus pecados, porquanto você os vai me enfrentar. Glorifica Jesus de Nazaré. Veja só, os prostitutos, os adúlteros, os fornicadores mandaram pessoas para irem espiar a minha vida para ver se eu já me prostituí. Como é que você é um prostituto, quer controlar outro prostituto? Sabe, se eu falo dos prostitutos, porque eu nunca me prostituí. Se eu falo dos ladrões, porque eu nunca roubei. Se eu falo dos mentirosos, porque eu não sou mentiroso. Se eu falo dos fofoqueiros, porque eu não sou fofoqueiro. Se eu falo dos pecadores, porque eu não sou pecador. Aleluia! Se eu prego contra os que cobram no evangelho, porque eu não cobro. Amém. Mas se eu estivesse a cobrar dinheiro pelos milagres, pela palavra que eu estou a pregar, qual é a moral que eu teria para poder pregar contra os que cobram? Diga aleluia. Agora eles fazem isso e mandam as pessoas para irem vistoriar a pessoa. Vamos lá ver no passado dele. Vamos lá, no passado dele. Será que na igreja não tem um escândalo lá? Não engravidou alguém? Não violou uma menina? E não sei o quê. E eles são isso. Tem que falar como brasileiro. Tem que tomar vergonha na cara. Diga aleluia. Bem forte para o Rei Jesus Cristo. Somente os justos, os filhos de Deus, vão justificar a sabedoria de Deus. Diga amém. Jesus diz: vocês querem provar que o que eu estou a falar não é minha palavra? Então creiam na mesma palavra, e pela mesma palavra vocês vão entender que eu não estou a falar de mim mesmo. Diga aleluia. Se vocês não entrarem dentro, nunca vão reconhecer isso.
Vocês precisam entrar dentro. Se a doutrina que eu estou a pregar é minha, quando vocês estiverem fora, vocês não vão reconhecer se é minha ou do Pai. E assim cada um vai julgar segundo o que ele achar conveniente. E as aparências enganam. Diga aleluia. As aparências enganam. E você olha para alguém e começa a julgar. Não, conheça a primeira pessoa. Vai lá no fundo para conhecer a pessoa e depois para você dizer. Porque você tem que dar um testemunho verdadeiro. E o testemunho que eu estou a dar é verdadeiro. Sabe por quê? Porque o testemunho que estou a dar não é meu, mas é daquele que me mandou dar. Eu e o Pai estamos a falar a mesma linguagem. Deus está a julgar vocês e vos condenar. Deus está a vos reprovar. Deus está a falar mal de vocês, porque vocês são aquilo que eu falo. Então se eu estou a falar a verdade, então eu sou verdadeiro. Mas vocês são mentirosos, porque vocês falam uma coisa e vivem outra coisa. Glória a Jesus. E eles falavam: esse aí é um pecador, amigo dos pecadores. E Jesus respondeu: quem dentre vós me convence do pecado? Jesus ainda disse mais: vocês nem a mesma lei que Moisés vos deu, vocês andam a guardar. Se a lei que vos foi dada por Moisés vocês não guardam, como é que vocês vão vir poder saber se eu sou de Deus ou não? Se a lei que vos foi dada, vocês não guardam, vocês tropeçam na própria lei e vocês querem vir justificar o que eu estou a falar. É impossível, somente os filhos justificarão a sabedoria do Pai. Amém. E eu estou a vos dizer outra vez: todo o evangelho da verdade transforma vidas. O evangelho que não transformar vidas por dentro é falso. O verdadeiro evangelho faz com que os pecadores se tornem homens santos. Diga aleluia. Glorifica Jesus Cristo. Glorifica Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho é aquele que faz com que os ímpios nascem de novo, são transformados. O temor de Deus se manifesta entre eles. Rivem. Bem forte para Jesus Cristo, aleluia. Bem forte para Jesus Cristo. Bem forte para Jesus Cristo. Bem forte para Jesus Cristo. Glorifica a Jesus de Nazaré. A Jesus de Nazaré. A Jesus de Nazaré. Amém. Você tem que se converter para você poder conhecer Deus. Se você não se converte, você não conhece Deus. E como você vai poder interpretar Deus, as coisas de Deus? Somente os que são do Espírito, os que andam no Espírito, os que vivem no Espírito vão entender a palavra de Deus, porque Ele é Espírito e vida. O ímpio não pode entender a palavra de Deus. O pecador não pode compreender os propósitos de Deus. O pecador não pode compreender a vocação de Deus nas outras pessoas. Mas sim, somente o justo, porque o Espírito que nós temos com o Espírito do Senhor vai testificar que nós somos filhos de Deus. E o que quem está a falar também é filho de Deus. Aleluia. Bem forte para Jesus Cristo. Bem forte para Jesus Cristo. Bem forte para Jesus Cristo. E nós estamos a pregar o Evangelho que tira as pessoas do poder de Satanás para Deus, das trevas para a luz. As pessoas estão a se converter. Aonde esse Evangelho está a chegar, as pessoas estão a largar o pecado. Muitos estão a me contar 30 anos no Evangelho, a pregar, mas nunca se converteram, nunca conheceram Deus. 30 anos a pregar nos altares, mas não conheciam Deus que eles pregavam. E como saberemos que a pessoa não conhece Deus? Mesmo pregando Deus, prega Deus e viola a palavra de Deus e peca. Esse não conhece Deus. Esse não conhece Deus. Mas quem conhece Deus vive no temor, se converte, anda em santidade, foge do pecado. E assim nós saberemos que esse é de Deus, porque já vos falei outro dia e volto a falar aqui: aonde tem o reino de Deus haverá justiça, aonde tem o reino de Deus haverá paz, aonde tem o reino de Deus haverá poder, aonde tem o reino de Deus haverá alegria no Espírito Santo. Diga aleluia. Justiça, justiça. Mas vocês querem
justificar a sabedoria de Deus em pecado. Não é possível. A única coisa que vocês vão dizer: eis aí o ímpio, eis aí a mentira, eis aí a heresia, eis aí a falsidade. Vocês vão lá nas escolas para aprender Deus, nas escolas dos homens. O homem conhecerá Deus na escola de Deus e não na escola dos homens. E nessa escola o mestre é o Espírito Santo, o grande maestro, o grande mestre, que é o ensinador da justiça. Não é homens corruptos ensinando outros homens corruptos. Quem são os vossos professores de teologia? São maçons, são homossexuais, são lésbicas, são pecadores, são adúlteros, são fornicadores. Como eles vão vos mostrar Deus se eles não conhecem Deus? Aleluia. Um homem que conhece Deus mostra Deus a outro homem que não conhece Deus. Glorifica a Jesus Cristo. Glorifica a Jesus Cristo. Por isso, quem é serpente vai gerar quê? Serpentes. E Jesus falou aos judeus: vocês fazem viagens prolongadas, ir ensinar a lei, e vocês produzem filhos piores do que o quê? O inferno. Viu? Os pecadores giravam todo Israel. Os escribas, os levitas, os fariseus iam ensinar a lei ao povo. E a mesma lei que eles não guardavam, que eles ensinavam ao povo. E os filhos que nasciam desses ensinamentos eram pior do que o próprio inferno, que é a capital do pecado. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Pior do que a capital do pecado. Sem falar da grande Babilônia. Porque a grande Babilônia recebe a inspiração do inferno. E geram filhos pior do que o inferno. Por quê? Porque você não conhece Deus, não pode gerar filhos de Deus. O Espírito do Senhor só usa para gerar filhos aqueles que o conhecem. Vocês não têm o Espírito do Senhor. E quem tem o Espírito do Senhor anda no temor de Deus, desde a manhã até a noite. Aleluia. Vocês estão a pensar que é brincadeiras? Vocês vão ver, eu estou a vos dizer, vocês vão ver. Ainda tendes alguns anos, ou meses, ou anos, em que os pecadores vão ouvir essa voz, ainda vão voltar pecadores. Vocês vão começar a se esconder debaixo das cadeiras. Vocês vão começar, quem não quer se converter vai fugir, vai correr. As pessoas vão chorar, vão passar noites, 3 dias, 4 dias, 1 semana só chorar pelos seus pecados. Porque o Espírito do Senhor, quando Ele está em ação, Ele compunge as pessoas, Ele convence as pessoas choram pelos seus pecados. Até hoje vocês só choram pelas bênçãos. Vocês vão chorar pelos vossos pecados. Como disse Jesus, chorem por vós mesmos e pelos vossos filhos. Vocês vão chorar, vocês vão se esconder. Eu mandei um áudio a uma jovem prostituta lá em Benguela, que vive com uma prostituta, que era prostituta, que vivia com uma prostituta, vive ainda até hoje. Me falaram da história dele, eu lhe mandei um áudio. E ele estava aqui em Luanda. Ouviu o áudio, voltou a chorar, até em Benguela, até ela. Glorifica a Jesus de Nazaré. Glorifica a Jesus de Nazaré. Meu Deus. E ele é muito corajoso, viu? Quando alguém quer Deus é mesmo assim. Não se envergonhe do seu passado. Bem forte para o Rei da Glória. Aleluia. Nós não inventamos testemunhos. Chorou 3 dias. 3 dias, noite e dia. Chorava pela sua alma. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Nunca mais ela será a mesma. Este é o verdadeiro evangelho. No evangelho das pessoas vivendo em pecado e ouvem a palavra e entra aqui e sai aqui. Não. Se o evangelho é poder de Deus que transforma, que converte, que muda as pessoas, os pecadores ao ouvirem a mensagem do céu são compungidos com esta verdade e eles, dentro deles vai nascer o desejo, o querer de mudarem. Não é vossas festas de oba-oba, vossos concertos gospels, gerando os filhos. Quando eu falei que aquele avivamento de Asburg, que era uma verdadeira emoção, que era um derramamento de demônios, todo mundo começou a dizer, esse critica tudo. Quem se converteu em Asburg?
Os que foram homossexuais, continuaram homossexuais. Diga amém. Bem forte para Jesus Cristo. Mas houve lágrimas, houve choros, houve pranto, houve alegrias. Tudo na carne. Eu não estou a dizer que se a pessoa chorar, é o Espírito Santo. Nem sempre. Essa geração está a chorar pelas bênçãos. Mas a geração primeira choravam pelas suas almas. Maria chorou, poderia encher uma banheira de lágrimas. Chorava não porque queria casar, por causa da sua alma. Bem forte para o Rei da Glória. Minha alma anseia por ti. 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 Quando a verdade está a ser pregada, os homens querem nascer de novo, os homens querem se converter, as mulheres querem mudar de vida. Mas quando é o evangelho dos homens, quando é o evangelho da carne, os homens querem continuar como eles são, só querem bênção, estão clamando: Senhor, estende as tuas mãos, estende as tuas mãos, queremos ver as tuas mãos. Mas o povo que ouve a verdade está clamando: Senhor, eu quero ver o teu rosto, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, entra dentro de mim, transforma a minha vida, eu quero mudar, eu quero mudar. Esse é o verdadeiro evangelho. Bem forte para Jesus Cristo, bem forte. E você chama isso de heresia, de mentira? Como assim? Então, se isso é mentira, não existe mais outra verdade. Olha que as pessoas são abençoadas aqui sem precisar pregar a bênção. Nunca preguei da cura, as pessoas são curadas. Nunca preguei da prosperidade, as pessoas prosperam. Nunca preguei dos casamentos, as pessoas estão a casar, casamentos estão a ser restaurados. Diga aleluia. Nunca preguei: olha, vem aprender a respeito da libertação. Vem aqui, propósito da libertação. Como se libertar dos demônios. Quando as pessoas me perguntam como se libertar da mulher da noite, ou do homem da noite, o que eu falo? O quê? Se libertar de quê? Do marido noturno. Se o homem não se converter, não há libertação de nada. Bem forte para Jesus Cristo. Glorifica a Deus. Glorifica a Jesus. Como se libertar da miséria, do antigo progresso? Antigo quem? Se o homem não nascer de novo, o tranca-rua será Senhor. Aleluia. Bem forte para Jesus Cristo. Glorifica a Deus nas alturas. Como receber a cura? Como manter a cura? O quê? Nasce de novo e todas as outras bênçãos vão te seguir. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glorifique o Rei de Israel. Não adianta ensinar o povo como prosperar. Essas são as doutrinas dos demônios. Não adianta ensinar o povo como ser feliz. Não adianta dar aulas do casamento. Não adianta dar, como é que é? Escola quê? Escola do casamento. Aí, terapia do amor. Vem aprender como ser feliz. É tudo mentira. Por isso, muita frustração. Uns estão nessa escola há 30 anos e nunca experimentaram o amor. Sabe por quê? Porque o ímpio é um maldito. Diga amém. Com maldição sois. Quer dizer, Deus está a falar: os que já são amaldiçoados ainda vão ser que? Amaldiçoados. E os que são abençoados serão mais que? Abençoados. É forte para o Rei da Glória. E quem são os abençoados? São os filhos de Deus. O Filho de Deus é abençoado. E o Filho de Deus é aquele que nasceu de novo, que se converteu. Mas tem convertidos que ainda estão no deserto. Sim, é a prova da nossa fé, que vai produzir um eterno peso da glória de Deus muito
excelente. Amém? Veja o homem que viveu uma vida inteira nos desertos, mas não tinha poder. O homem que orou e jejuou tanto, mas não tinha povo. O homem que mais orou e jejuou nessa dispensação, mas a igreja dele era mais pobre, mais fraca, mais vazia. Os bêbados humilhavam, passavam na rua e gritavam. Igreja que nunca enche, saíam engargalhadas. Por quê? Porque o homem estava no deserto. Agora veja que o homem saiu no deserto. Uma anciã, avó do nosso pastor aqui, recebeu o link da reunião que eu fiz em São Tomé. E ele falou, não, esse homem foi em São Tomé, o teu pastor, não, está aqui. O quê? E a partir daqui está fazendo essas curas. Porque ele ouvia a minha voz. Como a câmera não mostrava a minha imagem no Zoom, só ouvia a minha voz. Receba a cura. Ele pensou, não, está mesmo lá. Oh, e como as curas estão a acontecer, ele aqui em Angola. Ele falou, eu então sou mais velho. Deve ser da igreja dos Javalins, possivelmente. Eu então sou mais velha, ninguém me engana. Isso que está acontecendo com esse homem, nunca isso aconteceu senão na Bíblia. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glorifica o Rei Jesus. E sabe o que? Falou o neto dele. E ele não anda a vir aqui. Nunca lhe vi. O neto dele confirma isso. E ele disse assim: isso significa que o homem está muito longe. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque no deserto o Senhor, aleluia, não nos sustentou com carne, mas sim com maná. Diga aleluia. No deserto não havia praias, não havia águas correntes, mas nos sustentou com as águas que caíam da rocha. Diga aleluia. E fomos fiéis no deserto. E não mudamos a mensagem. Quantos conselhos que nós não recebemos? Enquanto continuares a pregar essa mensagem, vais continuar na miséria. Um pastor me falou, e a idade está a passar. A idade está a passar. Quando assustar já estás velho. Com essa mensagem, pecado, pecado, santidade, céu, céu, cuidado. Tens então filhos. Diga amém. O outro falou assim, epa, havia um sacerdote fracassado, morreu e deixou dívidas. Coitado da mulher e dos filhos, eles já eram fracassados e deixou mais dívidas para a família. Olha a desgraça. Ele dizia assim, eu não. Eu quando eu partir tenho que deixar uma herança aos meus filhos, não deixar dívida. Olha o fracassado, deixou dívida. Teve que ser ajudado por quem? Pelo profeta quem? Eliseu. Essa é a mensagem da prosperidade. Os rastros estão em todo o mundo. Aonde nós não fomos com os nossos pés, mas nossos joelhos nos levaram até lá. Por quê? Porque quando você é fiel a Deus no deserto, então o que há de vir? O que há de vir? Isso é tardar. Espera, certamente virá. Por quê? O meu justo vive pela fé. Os rastros estão em todo o mundo. Os americanos estão a clamar pela igreja externa. A Europa toda está a clamar nas nações onde não entrou. A África, os congolenses estão à espera. Zimbabuanos estão a aprender português, os zambianos, né? Para ouvir essa mensagem. Diga aleluia. Sabe por quê? Porque no deserto nós fomos fiéis a Deus. E você vai rir aquele que está no deserto. E vou falar como falávamos nos anos 80. Estás a rir na boca de comer? O forte para Jesus Cristo. Estás a rir na boca de comer. Estás a rir você próprio. Mas eu estou a ver um povo em pecado. Estão a dizer que estão no deserto. Esses vão morrer no deserto.
Só entrou no deserto quem se converteu. Se você anda em pecado, o teu sofrimento é o salário do quem? Salário do... Só vai sair desse deserto quando você se converter. Então não há propósitos para mudar a vida do povo. Só existe um propósito, um só. O resto é conversa. Sabe qual é o propósito? Aquele que o apóstolo Barnabé falou à igreja da Antioquia, quando foi pela primeira vez nessa igreja, e ele disse para permanecerem com um propósito no seu coração. Qual é o propósito? Salvação das suas almas. Diga aleluia! Não é propósito do casamento, não é propósito da prosperidade, da libertação. Vem, para você se libertar, tem que fazer isso, tem que conhecer os nomes do demônio. O Exu Caveira, o Exu do Lodo, a Pomba Gira, aí não sei o que, Maiamba, a Tamba, a Moenga, a Ngimbola, tudo isso. Você pode conhecer o nome dos demônios e você não se vê livre dos demônios, porque aquele que comete pecado é escravo do quê? E o escravo não vai entrar no céu, somente os filhos vão entrar no céu. É essa casa que Jesus falava. Bem forte para o Rei da Glória, bem forte para o Rei da Glória. O ímpio não vai entrar na glória, os cães ficarão de fora. Está na hora do povo se converter das trevas para a luz. Isso só seria possível com a pregação do Evangelho do Reino dos Céus. E pregado por homens que vivem este Evangelho. Estão a ver a diferença? O povo só vai largar o mundo se eles crerem na pregação do Reino de Deus. E essa pregação tem que ser pregada por homens que vivem, porque o Evangelho é testemunho de Jesus Cristo, com o espírito de profecia. Você não viu Jesus, estás a testemunhar o quê? Mentiroso. Aleluia. Bem forte para o Rei da Glória. E fomos invadidos pelas pulgas. As pulgas invadiram a igreja cristã. Sabe quem são os que estão chamados de pulgas? As caraças, os sanguessugas, feiticeiros. Agora são os ministros que pregam o Evangelho. O que você esperava? Um feiticeiro vai gerar quê? Feiticeiros. A igreja até se tornou um lugar para as pessoas se tornarem feiticeiros. Porque esses propósitos que vocês estão a fazer, de tomar a areia do cemitério, de matar galinha para se libertar, tudo isso que fazem na macumba, isso é feitiço inconsciente. Amém? E o feiticeiro inconsciente, depois de um tempo, vai se tornar quê? Consciente. Querem saber? Estás a ver aquelas mulheres que vão muito nos santuários? Estão vendo, né? Antes não era feiticeira. Fica lá 3 dias, 1 semana, qualquer coisa corre no calumbo, qualquer coisa foi, não sei. Eu falo deles, falo abertamente deles. Qualquer coisa foi no Santo Antônio, qualquer coisa não sei o que. Não era bruxa. Só que o facto de frequentar esses lugares já se torna uma bruxa inconsciente. Daqui a 5, 10 anos, os olhos vão se abrir. Já vai começar a quê? A voar. Ficou feiticeiro aonde? Na igreja. Bem forte para Jesus Cristo. Como é que é? Presta atenção. Como tomar a areia do cemitério para te abençoar? Não, essa areia é do cemitério. Tem crentes que eles levaram no cemitério aqui em Angola. Sabiam disso? Os pastores pagam dinheiro nos coveiros à madrugada. E os crentes endinheirados, com os carros de luxo. Porque vamos fazer um propósito no cemitério para destruir o espírito da miséria. Como é que é? 0 horas estão a entrar. Ficam lá à frente de uma campa a fazer propósito. E o pastor diz: cada um tira a areia e leva para a sua casa. Vai, leva. Mas é tanta ignorância. Você não precisa ser cristão para você entender que isso é feitiço. Diga amém. Ou então precisa ser cristão. Não precisa. Até o que não é cristão vai dizer: o quê? Foram ontem à noite no cemitério. Oh, vocês são feiticeiros? Não, vamos fazer propósito. O quê? Diga amém. Isto é bruxaria. Tem pessoas aqui,
Se for uma corajosa como a irmã que veio de Benguela, vai ver alguém que disse, eu já fui no cemitério. Vai levantar a mão. Está onde? Está aí. Eu não menti, está aí. Aplauda o Senhor Jesus. Viu? Corajosa obreira. Deus te abençoe. Ouviu? Se tiver aqui alguém corajoso, vai levantar a mão. Que o pastor lhe mandou para trazer uma galinha preta ou vermelha ou branca. Quem? E na igreja, está aí. Tem uma irmã aí. Está aí. E a obreira também. Tem uma outra. Sou obreira. Tem uma outra. Bem forte para Jesus Cristo. Se vocês, alguém ter coragem, vai ver alguém, vai dizer que participou de um ritual onde o pastor matou um cabrito e lhes meteu sangue. Diz que é sangue de Jesus. Está aí. Olha aí. Se alguém tiver coragem, alguém vai levantar a mão e vai dizer, não, essa aqui já pergunta é da rede do cemitério. Já, né? Já. Até os quimbandeiros e curandeiros estão muito admirados. Vocês não andam a ver o Charles Bois muito admirado? A dizer, oh, esses são meus companheiros. A diferença entre eu e eles é que eu sou assumido, que eu vou. Eles dizem que são de Jesus, mas vão comigo. Seus hipócritas. E tem um bandido aí que disse que os milagres que nós estamos a operar aqui, o Charles Bois também opera. Vai lá com a televisão para filmar o Charles Bois operar milagres. Vão. Você não fala o que você não sabe. Aleluia. Bem forte para Jesus Cristo. E conhecendo o Charles Bois, pela boca que ele tem, ele já falaria de mim. Porque eu falo dele desde o monte. Ele diria, aquele está a falar que? Está a falar de mim? Ele é meu companheiro. Mas não pode falar isso. Porque se ele mentir, na mesma noite vai morrer. Diga aleluia. Glorifica Jesus de Nazaré. A Jesus de Nazaré. A Jesus de Nazaré. A Jesus de Nazaré. Ouviu? Oh, meninos pregadores, vocês fizeram feitiço quando vocês se envolveram com o sacerdócio. Viu? Vocês que se envolveram com o sacerdócio. Isso é feitiço. Vocês se tornaram feiticeiros inconscientes. Depois os olhos vão se abrir. Se você não vir para eu te libertar. Vocês receberam imposição das mãos da semente do Tibijós. Vocês se tornaram feiticeiros desde o dia que vos puseram as mãos para receber impactação. Aquela impactação é feitiço. Porque um feiticeiro impacta o futuro do feiticeiro. Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glória ao Filho de Deus. Bem forte para Jesus de Nazaré. E alguém vai dizer, mas você prega esse evangelho para quê? Essa é a missão que eu vim para com ele. Um certo dia Jesus me apareceu e ele me disse assim, me chamou apóstolo Marcelino Mário Bento, apóstolo da igreja da salvação de todas as igrejas. Eu falei, não Senhor, é da salvação de todas as nações. Ele disse, é a mesma coisa. Vão meditar o que significa salvação de todas as igrejas. Bem forte para o Rei da Glória. Glorifica Jesus. É resgatar o povo das igrejas corruptas. E para resgatar esse povo que está preso no meio dos feiticeiros que pregam o evangelho, tem que chocar com os feiticeiros. Se você não choca com eles, porque dois planetas só vai existir um se os dois chocarem. E o que for destruído vai desaparecer. Aleluia. Dois sóis não podem brilhar ao mesmo tempo. Quando o outro sol aparecer, vai ver um outro sol. Vai falar, falta do respeito. Como tem um solo aí, então os dois vão se encostar. Vão falar, 1, 2, 3. Pum! Quem for esmagalhado, vai desaparecer. E o outro vai quê? Vai brilhar. Por isso eu estou a chocar com a bruxaria. Nos altares. Isso é forma dele julgar. É forma dele julgar. É o juízo de Deus que começa na casa dele. Mas também é forma de salvar as almas dele. Não importa o que você fez. Não importa quais são os teus pecados. Assim como disse Paulo
Paulo, quando falava que a igreja deveria orar pelos presidentes, governadores e não sei o que, e ele falou que a vontade de Deus é essa, que todos se salvem e venham ao conhecimento do que? Da verdade. Quer dizer que todos, é macumbeiros, é satanistas, é magos, falsos profetas, políticos, a vontade do Pai é que todos venham ao conhecimento da verdade. Mas ai daquele que permanecer nas trevas, para baixo. Eu termino em nome de Jesus Cristo. Glorifica a Jesus de Nazaré, a Jesus de Nazaré, a Jesus de Nazaré, a Jesus de Nazaré. Glorifica o Filho de Deus, exalte aquele que vive para todo sempre, aquele que reina pelo século dos séculos. Glória a Jesus Cristo, glorifica o nome dele. Santo, 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 Senhor Deus. Assim. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, aleluia, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, aleluia, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, aleluia, nas alturas. Preste atenção. Eu vou mandar um recado agora para os inimigos da cruz. Eles estão a dizer assim: estamos à espera que cada profecia que ele falou para acontecer, senão não vamos acreditar nele. E quem que disse que eu dependo de vocês acreditarem em mim? Eu não dependo de vocês acreditarem em mim, mas eu também quero vos dizer, se vocês não crerem que eu fui enviado por Deus, vocês vão para o inferno. Então não acreditem, já assinaram o vosso certificado da morte. Eu não dependo de quem crê em mim, sabe? Eu sou capaz de dizer a vocês: quem quiser ir embora, vai embora. Aleluia. Jesus virou para os outros que ficaram: vocês também querem ir embora? Agora vai depender de cada um. Não sou capaz de chutar as pessoas, mas de perguntar: quem quiser ir embora? E cada um vai falar: para onde eu irei? Se eu descobrir que tu tens as palavras da vida, agora aquele que dizer que sim, tu és falso, que vá. Você está pensando que eu estou a chorar pela popularidade? Se dependesse de mim, eu queria pregar o evangelho em 2029. Eu queria ficar numa gruta, sozinho. Aleluia. Você está pensando que eu estou a chorar a dizer: olha, estou feliz pelas multidões? Não. Eu só estarei feliz quando eu voltar para o céu. Não, vocês não entenderam, calma aí. Vocês não entendem? Quando eu voltar para o céu. Não disse quando eu ir para o céu. Quando eu voltar para o céu. Duvidem que eu não desci do céu. Duvidem. Diga que você não veio do céu. Diga. Diga. É pecador. O pecador. Onde foi Elias? Elias não está na terra como quem? O corpo dele, claro. Como Davi. Aleluia. Vocês estão esperando o cumprimento da profecia. O recado é esse. Ainda não dei recado. Vocês não vão ver o cumprimento da profecia. Bem forte para Jesus Cristo. A não que você se converta. Vocês estão à espera, preste atenção, esperando tropeçar na casca de bananeira. Nunca vou tropeçar. Até o que estava para dar errado vai dar certo. Aplauda o Senhor Jesus. Ouvistes? Os pecadores nas mãos do Deus que está indignado. Presta bem atenção.
Escutem muito bem. Aplaude ao Senhor Jesus. Escutem muito bem. O mundo nunca mais será o mesmo. Resistam isso. Tem um menino lá na África do Sul, disse assim, no ano passado. Teu apóstolo será morto este ano, porque um procurador falou comigo, vai ser assassinado. O ano passado. Presta bem atenção. Como se pode matar quem já morreu um dia? Aplauda o Senhor Jesus. Como? Sim. Como? Não é possível. Diga aleluia. Escuta muito bem, ó terra. Vocês vão conhecer o Deus que vocês pregaram e não conheceram. Hoje vão lhe conhecer pela salvação e hoje vão lhe conhecer pela sua justiça. Diga amém. Diga amém. A terra toda. Essa noite o Senhor me surpreendeu e falou assim: sabe o que o G7 foi fazer no Japão? Eu falei, estava desconfiado.